muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Muito boa tarde para você que está em casa. Então, Sem Censura de hoje vai falar sobre as consequências do estresse. Pois é, o que é o estresse? Você sabe como ele se manifesta e como lidar com ele? Para responder essas e outras perguntas, a gente conversa com a neurologista Vanessa Miller. O estresse também tem consequências físicas? A dermatologista Gabriela Albuquerque vai explicar como ele afeta a pele, o cabelo e as unhas. Estou muito interessado nesse assunto. Bom, você aí de casa está super convidado a participar do programa de hoje. Lembrando que é só você colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. Mas se você não tiver rede social e quer participar do programa ainda assim, anota aí o nosso WhatsApp 021 99903 5329. Maravilha, eu estou adorando esse programa. Olha só. Esse programa está com meia hora agora. Então, o que estava acontecendo, que eu estava descobrindo, estava até comentando com o Bruno. Eu comecei a ficar apressada. Tipo assim, tem que caber em meia hora um programa de uma hora inteira. E eu descobri que eu fazia perguntas rápidas e eu ficava apressando todo mundo, apressando o Bruno. E não pode. O programa tem meia hora, gente. Tá bom. Faz sentido. Né, Vanessa? Faz sentido. Tá bom, Vanessa. E é uma delícia do mesmo jeito. Ah, viu só? Apesar que eu vou dizer uma coisa, a gente sempre fica com um gostinho de querer falar um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais com Quando vocês. tinha uma hora, ninguém também dizia a mesma coisa, dizia, vai, tá demorando muito pouco, podia ter duas. Até a tarde inteira. É uma Olha delícia. só, vamos lá. O estresse, eu descobri que o estresse provoca uma vontade irrefreável de fugir. Ele manda sinais assim, tipo, saia já daí. É isso? Estresse é uma... Não, bom, primeira coisa, aquela coisa de, né, ficar, ou lutar ou fugir. Mas, assim, antigamente, na caverna, a gente já tem os nossos ancestrais que a gente tinha realmente que se preparar muito neurologicamente, porque a gente estava o tempo todo nessa... poderiam ser comidos por esses leões, não é isso? Então, todas essas reações, todas essas respostas adaptativas, fisiológicas, para você se livrar de uma determinada ameaça, isso, na verdade, é o que se dá o nome de estresse. Então, é buscar a capacidade de você ter um equilíbrio depois de um determinado evento estressor. Mas o que é esse estresse? O que é de fato? Olha, eu vou te dar um exemplo. Quando você tem uma situação de risco, existe uma região do nosso cérebro, a amígdala, que é como se fosse uma sirene. Ela simplesmente bombardeia alguns neurotransmissores, como, por exemplo, a noradrenalina, que manda informações para a região hipotalâmica e acaba levando a toda uma reação, leva a adrenalina periférica, liberação de cortisol. E sabe o que acontece? Você fica com o coração batendo mais rápido, você aumenta a sua frequência respiratória, você aumenta a sua pupila para você conseguir enxergar melhor, você consegue ficar mais tenso. Por isso que eu brinco com as pessoas que têm estresse em excesso, pode virar transtorno de ansiedade, aí parece o boneco de Olinda, que fica, parecendo, ou então boxeador travado, completamente robótico. Então, na realidade, a gente traz justamente toda essa ferramenta para a gente se adaptar a um estresse físico ou psíquico, por exemplo. Não necessariamente, hoje em dia, a gente não vive mais numa época em que tem um leão, um dragão, alguma coisa. Nunca teve dragão. Mas, por exemplo, uma conta bancária não paga pode ser um grande dragão. Tem o leão aí chegando no imposto de renda. Tem o leão. Olha só, Gabriela, na verdade, o que ela está dizendo é que o estresse é uma boa coisa, posto que permite a gente se defender ou se posicionar diante de uma ameaça. O problema é quando esse estresse demora para pagar a conta, né? Ou seja, ele fica. É isso que dá as tais consequências, pele, cabelo. Sim, íntima relação, né, Vanessa, entre o estresse e a pele. A gente sabe que derivamos do mesmo tecido, né, neuroectoderma. Exatamente. A gente aí... estava se arrumando e falamos estávamos falando, nós estávamos conectados pelo ectoderma, embriologicamente. Então, exatamente, embriologicamente vai ter o neurológico e o ectoderma, que seria a pele. Então, algumas doenças, não só como queda de cabelo, mas dermatite atópica, dermatite seborreica, vitiligo, tudo isso tem uma íntima relação com o estresse. É óbvio que uma das coisas que mais leva aos nossos consultórios é a famosa queda de cabelo, ou até mesmo
que as pessoas chamam de alopecia ou alopécia. E isso deixa as mulheres e os homens muito transtornados. Cabelo branco também tem a ver com estresse? Isso são pesquisas mais recentes que estão se falando de uma íntima relação do embranquecimento capilar e a canice, que a gente chama, o nome médico, e o estresse. E parece que sim, tem uma relação. Você falou da Maria Antonieta, conta a história. Essa história é muito boa. É uma história que já fala em vários livros de medicina famosos, que a Maria Antonieta, ela, na véspera de ser guilhotinada, ela, de repente, se manifesta para o público com os cabelos totalmente embranquecidos. E isso foi um choque para toda a população, né, que era uma mulher vaidosa, e, de repente, daquele jeito, e a partir daí já se começou a cogitar a hipótese do estresse. O que acontece, na realidade, é que o cabelo é um órgão não essencial para a pele, para o organismo. Você pode viver sem cabelo? Pode. Então, no momento de estresse, a Vanessa sabe disso, a maioria das vezes a gente vai drenar a nossa energia para órgãos essenciais. Cabelo e unha acabam não sendo tão bem vascularizados e podem sofrer consequências mais severas por conta disso. E como é que a gente lida com o estresse? Primeira coisa, eu acho que, evolutivamente, o nosso aparato neuronal, físico, ainda não está preparado para essa evolução e essas mudanças. Por que eu falo isso? Quando você tem, hoje em dia, um estresse que é contínuo, você o tempo todo, você não tem o tempo de relaxar. Antigamente, na caverna, né, o Uga-Buga lá saía, ele tinha aquele estresse, mas depois ele ficava um tempo, ele simplesmente voltava à sua caverna e relaxava. Hoje, a gente não tem mais esse tempo. Então, como lidar? Primeira coisa é você observar o que está te fazendo, não um estresse positivo, né? Mas o que está fazendo você chegar a uma exaustão, uma baixa resistência a esse estresse. Frequentemente, as pessoas nem sabem que estão estressadas, verdade? Nós estamos estressados desde quando acordamos. Só para ter uma noção, é uma coisa interessante. Abriu os olhos, né, você sentou, você já está mudando, inclusive, o centro gravitacional do seu corpo. Isso está fazendo que exista várias e várias adaptações para você ter equilíbrio. Então, assim, estresse é fundamental. Sem estresse, nós não estaríamos aqui. E tem uma sensação também do peso, né? De carregar um peso maior do que a gente aguenta. Isso vai estressando a gente, né, não? Acho que o primeiro passo é justamente... Você é tão magro. Não, cara, peso da vida, Peso da responsabilidade. Vida. Ai, que coisa linda, Bruno, eu aguento. Foi poético. Foi lindo. Tão filosófico hoje. Mas esse peso da vida, ele vai gerar uma liberação enorme de radicais livres. Nesse momento de peso da vida. E aí envelhece. E aí envelhece e vai embranquecer teu cabelo. É por isso que hoje, no embranquecimento do cabelo, muitas pessoas já falam sobre suplementos vitamínicos que você pode tomar para reduzir, então, o embranquecimento e a queda capilar. E as pesquisas estão mostrando que realmente eles são interessantes. É uma tendência da maioria dos dermatologistas prescrever os suplementos vitamínicos para poder o quê? Suplementar, do ponto de vista dietético, tecidos que não são essenciais e que, no momento de estresse, você não vai conseguir suplementar direito. O grande problema são as outras doenças, né? Eu não consigo lembrar nenhuma doença que não tenha um fator de risco associado com estresse. Então, você lembra de alguma doença? Eu realmente, assim, porque se pensar, bom, eu vou ter uma infecção bacteriana, mas se você... O estresse vai jogar, tem por tudo, o estresse tem papel. O seu sistema imune já vai estar reduzido, já vai estar alterado, né? Então, assim, não existe. Então, o fator estresse, aí entrando, né? A sobrecarga, né, como você falou, o peso da vida, isso pode ter um impacto que pode levar a várias doenças. Olha só, quando você acorda e que você tem a sensação de que você não descansou, é um pouco um sinal de estresse? Boa. Pode ser. Aí a gente está entrando, porque assim, quando a pessoa fala assim, eu estou estressado, eu estou fadigado, eu estou, né, quando você falou peso, isso já transborda, isso já vai para uma outra palavra que é o esgotamento, que é o que a gente chama de fase 3 do estresse, né? Que existe a fase aguda, que a gente precisa justamente ou lutar ou correr. Existe aquela resistência, né, que o seu corpo vai conseguindo realmente se equilibrar. E a fase 3 já
já descompensou, você já não está conseguindo se reequilibrar. É Atrapalha o nesse sono. momento que você tem esses sintomas, tipo, sei Sim, lá. é interessante que até alguns pacientes, para tentar se acalmar, eles arrancam seus cabelos, literalmente. Sim. E a gente percebe isso. Eles começam a se machucar sem perceber, e quando você observa, Começa a eles chegam coçar, né? coçar, alguns até comem os cabelos, existe isso, Sim. e começam, e você vai no médico, pergunta o que está acontecendo, e a gente diagnostica, então, a famosa tricotilomania. Tricotilofagia, né? Por eu acho exemplo, que o mecanismo é parecido com o de roer unha, não é? Que é buscar um alívio instantâneo para aquela... Aí, a ou gente não? já está entrando, porque todas as doenças que envolvem controle de impulso, que aí é o skin pick, né, que é o ficar coçando, é a tricotilomania, que é tirar, é a tricotilofagia de comer, ou, por exemplo, as compulsões por compra, ou compulsões por sexo. Aí a gente está entrando num outro patamar, que é justamente esse controle de impulso, que aí, óbvio, um dos fatores deflagradores pode ser, muito bem dito assim, o estresse mesmo. Assim como o transtorno de ansiedade, como o estresse depressão. pode piorar doenças, né? A gente tem, por exemplo, a alopecia areata. Então, todo mundo lembra do Espiridião, que era um político famoso que não tinha cabelo nenhum, nenhuma parte do corpo. E a alopecia areata, ela pode ser desencadeada pelo estresse em pessoas que sejam geneticamente predispostas a isso, obviamente, e que a pessoa perde absolutamente todos os pelos do corpo. É reversível? Quando tratada precocemente, ainda no início, a maioria das placas de alopecia areata são áreas sem cabelo, que a gente chama áreas peladas. 60% delas são reversíveis, às vezes até espontaneamente. Mas o ideal é começar o tratamento e procurar o dermatologista precocemente para saber se o seu caso vai ser reversível ou se você precisa de ajuda. Olha só, a gente falou de cabelo, a gente falou de pele, mas a gente não falou de unha, a não ser no caso do Bruno com o negócio de roer unha, que você já pôs em outro campo. Isso se chama onicofagia, é um nomezinho... Bonito. Não, Bruno. depois, agora que eu descobri o nome, eu parei é de roer. onicofágico, Bruno. Não quero ser isso, não. Mas cada um justamente compensa onde... Né, Mas isso não é um sintoma de estresse, quer dizer, a unha, quais são os sintomas do estresse? Na unha, ela pode ficar mais frágil, ela pode quebrar com facilidade, pode descamar com mais facilidade. E, da mesma maneira que o cabelo, a gente tem que fazer uma suplementação vitamínica para ajudar e, algumas vezes, até hidratar essa unha para ajudar. As mulheres têm muito hábito aqui no Brasil de tirar cutícula, de cutilar a unha, Isso. de pintar a unha. E são fatores, às vezes, até mesmo que podem agredir mais ainda, traumatizar mais ainda a unha. Então, nesses momentos, o que a gente recomenda? Pare toda essa química, tanto no cabelo quanto na unha, no momento de estresse, e procure realmente ir no dermatologista para poder saber. Maravilha. A gente vai melhor. fazer o intervalo. Depois tá? comenta uma outra coisa da Não, unha. e depois do intervalo vocês vão me dizer se mulher não fica mais estressada que homem, mas é só depois do intervalo. Será? Então, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura. Bruno Barros, temos perguntas? Será que tem, Vera Barroso? Eu acho que tem sim. Bora ver. Primeira mensagem aqui na tela é do Paulo Correia Rodrigues. Ele quer saber se o estresse deve ser tratado com medicamento. E aí, Vanessa? Estresse, não. Mas algumas doenças que são geradas e precipitadas, sim. Talvez o que ele esteja falando de estresse, talvez seja o transtorno de ansiedade generalizada, ou, de repente, uma síndrome de burnout, né, que aí já é uma outra, né, aí já se transforma em doença. O que seria doença? Seria quando você perde uma função ou tem uma dificuldade de execução, de perda de alguma maneira de qualidade de vida. É um nível de estresse? Não. É É um esgotamento, né, Vanessa? Exatamente, a exaustão, o esgotamento. Né? E não necessariamente você só tem esses sintomas de esgotamento, você pode ter outros vários. Um exemplo, eu estava falando sobre várias doenças, mas assim, um acidente vascular cerebral pode ser precipitado com excesso, por exemplo, numa fase aguda do estresse. Tá certo? No meu caso, uma psoríase pode psoríase. surgir de uma maneira abrupta por conta de um estresse maior. Não tenha E dúvida. ficar com o corpo da cabeça
até a pontinha do pé, cheio de Exatamente. psoríase. Vamos continuar aqui, que tem, nosso consultório está cheio de paciente hoje. Elaine Belmudes, o estresse é um desajuste hormonal, uma exaustão do corpo para lutar ou fugir. Ela vive com leveza, no modo calma. Estamos de passagem. Ô, Elaine, depois conta qual é o segredo para viver com essa leveza no modo calma, que eu quero muito saber. Parabéns. Cláudia Colares, minha mãe sempre foi muito cabeluda, mas muito mesmo. Agora, aos 77 anos, o cabelo está caindo horrores. E aí, doutora Gabriela? Pois é, existem não só o estresse, mas vários outros fatores que contribuem para uma queda de cabelo, desde alterações tiroidianas, alterações de deficiência de ferro. Então, E nesse velhice. caso, pode fazer alguma alteração. Não, é sério isso, porque se ela tiver porque ela está velha, é uma coisa. Mas, na realidade, se ela pode tratar, é outra. Ela pode tratar. Hoje em dia, a gente está vendo pacientes mais idosos que estão fazendo tratamentos com o dermatologista para melhorar a queda de cabelo e o resultado está sendo brilhante. A gente tem se surpreendido com isso. Maravilha. Mais consulta. Inês, Cachoeira Paulista, São Paulo. Excesso de adrenalina também pode virar estresse? Que receita de antídoto você daria para controlar estresse? Assim, a adrenalina, no final das contas, é a catecolamina, né, que é liberada perifericamente pelo estresse. Tá. Né? Então, primeiro, realmente, a noradrenalina cerebral e, no final das contas, o estresse que acaba promovendo, né, a liberação maior dessas catecolaminas. Né? Não, na verdade, o inverso. O que a pessoa sente quando tem uma liberação de adrenalina são justamente aquelas manifestações vigorosas, né, para justamente fugir do perigo. Mais ou menos isso. Última pergunta, Edileuza, de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Tema maravilhoso. Valeu, Edileuza. Ela diz que fica extremamente estressada com esse calor. O que fazer, doutor? Olha, Edileuza, eu estou com você. Esse calor deixa a gente muito estressado. E aí, doutora? Bom, primeira coisa, quando puder, vá à praia, né? E o ar-condicionado, enfim, tentar roupas mais leves, né? Mas eu concordo que tem esses fatores. Mas eu vou ficar com o seu conselho da praia, viu? Não é muito bom? Apesar de Não é muito muito sol pode bom. dar câncer de pele, é sempre delicioso a gente poder mergulhar naquela Não é água bom de mar e demais? relaxar. E eu acho que isso é muito interessante perguntar nesses. A gente acaba tendo uma tendência a viver, né, sempre buscando realmente nossas ambições, nossos desejos, o consumismo, e a gente talvez não precise estar nessa frequência tão alta, né, nessa intensidade tão grande de estímulos. Às vezes a gente precisa, literalmente, se está quente, vamos aproveitar o que essa temperatura pode nos oferecer. Eu tenho certeza que também lá na neve as pessoas ficam estressadas porque não tem esse calor. Quer dizer, Olha né, só, a vamos voltar insatisfação. àquela pergunta diante do intervalo. As mulheres, elas trabalham muito, elas trabalham mais que os homens. Estou querendo falar mal de homem, eu adoro homem. Não é esse o problema. Elas têm realmente dupla jornada. Elas são mais estressadas do que os homens. Quer que eu responda assim? Literalmente Ok. sim, né? Existe. Eu acho que é muito interessante essa pergunta, porque, literalmente, a mulher ela tem uma tendência a ter realmente uma liberação maior desses neurotransmissores e ser mais suscetível, inclusive, a essa descompensação do estresse. No entanto, muito interessante, as mulheres elas têm uma preocupação muito maior e elas se cuidam mais e mais precocemente. Então, o que acontece? A mulher fica mais estressada com toda essa sobrecarga, mas ela busca ajuda mais rapidamente. O homem, ele, quando se estressa, ele tem que chegar, às vezes, num nível que aí, às vezes, é muito mais difícil de se tratar e, talvez, por conta disso, seja mais danoso para o homem o estresse do que, na realidade, para a mulher. E aí, doutora Gabriela, elas apresentam, são mais mulheres que Elas apresentam? procuram muito mesmo o nosso consultório para se tratar por conta de um estresse maior. Então, elas não aceitam ter aquela piora de acne, geralmente relacionada de espinhas, geralmente relacionada pelo estresse, ter aquela queda de cabelo, ter o enfraquecimento das unhas e algumas outras, as caspas, né, piora demais com o estresse. E elas procuram mais a nossa ajuda do que os homens. E, normalmente, é a mesma coisa que a Vanessa falou. Quando chega um homem para se queixar disso, geralmente o estágio já está num nível muito maior. É difícil você identificar o próprio estresse. Frequentemente, é outra pessoa que diz, nossa, como você está estressada. Existe isso? Quando você está num ambiente que você não tem nem tempo para ter foco interno, você talvez não perceba
o quanto você já está afetado e talvez o quanto você já está doente, na realidade. Então, quando você está naquele automatismo, você talvez está até meio que anestesiado por tudo isso. Você vai levando no seu ser automático. E, às vezes, é interessante, quando as pessoas começarem a apontar para você, nossa, você está diferente, você está meio irritada, nossa, você está parecendo que você está cansada, está com olheira, o que está acontecendo? Tira um dia para você e, realmente, não interprete isso de uma forma defensiva. Observa, porque as pessoas, no final das contas, quando chegam para você, porque você está, na verdade, emanando esses sinais. Você está quase pedindo ajuda, porque o corpo Sim. fala, né? E é por isso, né, Vanessa, que às vezes essas pessoas chegam primeiro no dermatologista. Porque esteticamente começa a se incomodar. Ai, meu cabelo está caindo. Ai, minha espinha está piorando. Doutora, o que eu faço? E aí o bom profissional vai saber conversar com aquele paciente, diagnosticar que, além de tudo isso, existe um estresse muito grande e encaminhar para o neurologista para poder fazer um tratamento em conjunto. Sim, sim. Com Isso, e fora, o que eu ia comentar naquela hora, quando acabou o bloco, sobre a questão da unha, nem sempre é só o estresse que acaba levando aos problemas, né, cutâneos. As pessoas, quando estão estressadas, o que elas fazem? Ah, estou estressada, vou fumar um cigarro. Fumar um cigarro, beber Estou um álcool estressada, para vou relaxar. beber um Uma álcool. pergunta da Lídia Russo Maciel. Ela Fala. quer saber se o fumo e o alcoolismo pode ser agravado Nossa, pelo eu estou na estresse. sintonia, Lídia. Eu estou realmente pegando exatamente isso, né? A pessoa busca, às vezes, um alívio, né, daquilo que realmente está mais aparente. Então, você pode reparar, a pessoa, quando fuma, ela pega assim, vou pegar aqueles 15 minutinhos, espera que eu preciso fumar um cigarro. Na verdade, ela não está precisando do tabaco, ela está precisando de um tempo para ela se recuperar do estresse, na realidade. Eu me lembro que eu fazia uma coisa com os meus filhos, eu não sei se você faz isso também. Quando eles me diziam que estava com problema sério, colégio, não sei o quê, namoro, o que seja, eu dizia, joga para o corpo, porque isso me faz bem. Ou seja, sai, anda, faz um exercício físico, vai andar, joga para se cansar fisicamente, em vez de, tirar da cabeça e jogar para o corpo. Mas eu acho que faz total sentido isso, né? O exercício físico alivia. O exercício É físico... bom, literalmente, para o Você- estresse. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas não têm tempo nem de fazer exercício físico, né? No meio do estresse. No meio né? do estresse. E aí, o que a gente recomenda? Até uma yoga, um relaxamento, de você tentar realmente fechar os olhos, meditar. Isso pode, a meditação em casa mesmo, pode te ajudar a Respiração a diafragmática próxima respiração também. pode te ajudar a chegar a esse nível que talvez um exercício físico extenuante fosse te dar de uma maneira voltando à mais época dentro de casa. Voltando à época da caverna, os homens, né, naquela época, quer dizer, né, enfim, o ser humano, ele estava estressado, ele saia correndo, literalmente. A gente Ou está então dá uma estressado, martelada na pedra, né? fica no computador. Ele Quer sai dizer, olha que fugindo, coisa. né? Então, a atividade física, você acaba mostrando para o seu cérebro o seguinte, nem sempre quando eu libero adrenalina é uma coisa ruim, nem sempre quando eu sinto meu coração batendo é uma coisa ruim, pode ser uma coisa prazerosa. Cortisol do bem. Exatamente. E você isso é uma coisa importante. Porque o estresse, você também pode aprender a lidar com Agora, ele. é interessante, né? O estresse vicia. Tem pessoas que não conseguem deixar de ser estressados. Você percebe Porque isso? o estresse propicia uma certa adrenalina de trabalho, de atuação, é isso? Cada pessoa tem o que a gente chama de resiliência. Resiliência exatamente é um termo que lidar-se-á para a sua capacidade de lidar com o estresse, né? Então, se a pessoa é resiliente, né? Por exemplo, um astronauta, obviamente, eu não conseguiria ficar sob uma pressão, um 5G, isso para mim me estressaria absurdamente, talvez eu até tivesse Mas você deve ter um tipo de estresse que você aguenta melhor que os outros também. E aí cada pessoa tem exatamente a sua tolerância, a sua resiliência. Tem pessoas que têm uma resiliência mais física, uma capacidade de lidar com estresse físico, mas tem pessoas que não têm a capacidade, por exemplo, de lidar com as frustrações, não lidar com uma rejeição, lidar com, de repente, com essa sobrecarga, com a demanda. Às vezes, as pessoas podem ter uma personalidade com uma tendência ao perfeccionismo, à alta culpabilidade. E aí, aquele estresse acaba levando realmente a um Vamos lá, esgotamento. 1 minuto para você acabar o programa. Não é tão pouco. Bom,
Estresse. Realmente leva todos nós nos sentir. Pode causar tudo no organismo, mas importantíssimo, antes de um profissional chegar e falar assim, olha, você está estressado, vai para casa, vai tomar um banho de mar, é sempre ele investigar, porque por trás desse estresse pode ter diversas alterações no organismo que podem estar te prejudicando. E não é só assim a queda de cabelo, mas outras alterações lá dentro que devem ser investigadas com calma. Então, se algum profissional chegou para você e falou, não, isso é só estresse, vai para casa, Não é só. houve uma outra opinião. Maravilha. Uma vez eu estava com o cérebro fazendo assim. Aí eu me lembro que eu pedi para um cardiologista, vão morrer, é câncer. Ela disse, não, Vera, é estresse, calma. Relaxou. Gente, então tá, a gente vai voltar amanhã, desestressados, vocês também. Foi muito bom tê-las aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Não é, Bruno? Tô aqui, ó, calminho, gente. Um beijo, queria mandar um beijo pra Gabi, nossa telespectadora que tá fazendo aniversário. Até amanhã, tchau, tchau. Beijo, tchau. Até amanhã.